Olá pessoal, eu sou o Guilherme, sou um homem branco, estou com um casaco amarelo, barba por fazer, cabelo bem curto também. O fundo que eu tenho são várias formas geométricas no estúdio colorido do Learning Village que fica na Vila Madalena, que é o coworking que hospeda a Atip, host do podcast Atipicidades, um conteúdo original da Atip, uma startup, na verdade, um hub, um ecossistema neurodiverso que está na vanguarda da empregabilidade da comunidade atípica no mercado de trabalho. No 10º episódio a gente vai falar um pouco sobre inovação, a gente vai falar um pouco sobre a história da Atip, sobre a história do Caio Bogos, que está aqui com a gente hoje para dar uma moral. Ele que é founder, CEO e o cara que está à frente de tudo que vocês imaginarem que a Atip está envolvida. Nesses 10 episódios, só para dar uma contextualizada, 6 deles foram em áudio. A gente teve a oportunidade de contar sobre a história do Autismo Tech, que pavimenta todo um caminho para chegar na Atip, chegar nessa fase empreendedora da vida do Caião. E a gente fala também a partir do episódio 7, já em vídeo, com pessoas convidadas como a Piara e a Elise, que fazem parte do próprio time da Atip no episódio 7. No episódio 8 a gente conversa com a galera de educação, diversidade, inclusão e marca empregadora do iFood. E no episódio 9 a gente tem a moral de receber a Charlene Leal, que foi vencedora da 3ª edição e que montou um modelo de atuação dentro da comunidade voltado para acolhimento e laudos visando o diagnóstico tardio, e ela pôde contar bastante também dessa jornada empreendedora do final ali do último trimestre de 2021 para cá, que é quando ocorreu a 3ª edição. Então a gente está na 5ª edição do Autismo Tech, 10º episódio do podcast Atipicidades, que tem a missão, além de informar, de trabalhar a marca da startup, mas principalmente de instrumentalizar e levar conteúdo para que a comunidade neuroatípica chegue mais preparada no hackathon. Então, a partir disso, tem todo um legado de aprendizado que a gente compartilhou em vários episódios e vai tentando resumir a cada episódio que se passa, no intuito de que a comunidade não chegue e caia de paraquedas, vamos falar assim, chegue abruptamente, se inscreva, seja selecionada e vá direto para o hackathon, mas que ela tenha conteúdos substanciais o bastante para que ela chegue mais preparada nesse momento de desenvolver soluções digitais, físicas, mas que de alguma maneira pense em desafios de negócio dos patrocinadores, dos nossos parceiros, mas principalmente da própria comunidade atípica. Então, voltando ao comecinho, estou aqui com o monstro Caio Bogos, ganhou o prêmio Acessibilidade, tá tirando onda, e aí nunca é distante falar esse estúdio maravilhoso, colorido, essa equipe de produção, porque a gente vai aí cada dia, um dia de cada vez, igual diria Enzo Rabelo, filho de Bruno e Marrone, tijolinho por tijolinho. Caio, se apresenta, fala um pouco sobre você, sobre a sua história, o que te trouxe até aqui, até você ter a oportunidade de lançar a Atip para o mercado, brother. Eu sou um homem branco, estou usando uma calça de moletom cinza escuro, uma blusa corta-vento azul marinho, por baixo uma blusa preta escrito atípico e diverso e o logo da Atip, que é um símbolo do infinito. Tenho cabelo preto, barba e bigodes. Obrigado aí pela introdução e um comentário, eu nunca entendo suas referências. Desculpa. Eu não tenho, Tijolinho por tijolinho é uma música. Eu não tenho arcabouço teórico para suas referências. Arcabouço pop é assim, é Zé Felipe, eu vou te falar, Zé Felipe, marido da Virgínia. Tá bom? Do batom e tal. E Enzo Rabelo, filho de Bruno, não do Bruno e Marrone. Eles lançaram uma música linda, tempos atrás, que é muito didática, que fala por tijolinho, vou reformar seu coração. Olha só. Então é uma... literatura pura. Cultura desnecessária. Me apresentando brevemente, eu sou o Caio Bogos, como o Guilherme colocou, eu sou CEO e fundador da Atip, um ecossistema de inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho, que justamente está à frente do Autismo Tech, que é essa solução tanto de empregabilidade, obviamente, mas também de marca empregadora para as empresas que estão no nosso ecossistema. E acho que eu conheço o Guilherme há algum tempo já, né? Pelo menos uns 4 anos. Quatro, irmão? Indo para 5 anos, né? 6. Então,
Tá, Vai para o 6. tempo tá... 18, 19, 20, É, 21, 22, 23, quase o 6. tempo tá passando muito rápido. Muito rápido. Bom, então conheço o Guilherme já há 6 anos, né? A gente se conheceu lá na primeira edição, né, do que vem a ser hoje em dia o Autismo Tech, né? Essa história de maneira um pouco mais detalhada vocês podem conferir aí nos 6 primeiros episódios do Atipicidades, mas de maneira breve, né? A gente se conheceu durante essa primeira edição, né, do Autismo Tech, pelo menos o que vem a ser hoje em dia o Autismo Tech, porque naquela época tinha o nome de Challenge Autismo, né? Que era organizado pelo Centro Universitário FIAP, e naquela época eu estava ali no meu segundo ano de sistemas de informação, ainda tinha, né, o sonho de ser uma pessoa desenvolvedora, coisa que obviamente não aconteceu, porque eu não tenho talento nenhum para isso, mas eu estava no meu segundo ano de sistemas de informação e basicamente queria, naquela época, criar, né, um projeto de impacto social, utilizando a tecnologia como meio para fazer isso acontecer, né? Isso foi um dos motivos, inclusive, que eu entrei para fazer, né, o curso de Sistemas de Informação. E aí nisso surgiu a oportunidade de eu participar desse hackathon, né, justamente, né, de pensar em soluções tecnológicas para a inclusão de autistas na sociedade, né? Então tinha um recorte específico da forma que a gente faz hoje, que é o recorte do autismo na fase adulta. Então me inscrevi, fui selecionado e a partir disso, né, a partir dessa criação, né, em conjunto, né, que é padrão de todo qualquer hackathon, a gente chegou na época numa ideia, né, do que vem a ser a TIP hoje em dia, que era justamente uma plataforma que acompanhava a evolução da criança autista, né? Então, naquela época eu não tinha tanto, né, acho que, voltando à palavra, arcabouço teórico para pensar no autismo além da criança, né, porque é isso que a gente geralmente visualiza, né, quando a gente pensa no autismo, e na época eu pensei justamente numa ferramenta que ajudaria os pais, educadores e profissionais de saúde nesse acompanhamento da criança. A ideia foi bem aceita, né, durante o hackathon, a gente ficou em segundo lugar, só que com o passar do tempo a gente foi notando justamente a invisibilidade ainda maior, né, a invisibilização ainda maior da comunidade autista adulta nesse ambiente, né? Então pouco se fala ainda de autismo na fase adulta, né? Parece que o autista ele desaparece nesse meio tempo, e a gente acabou optando no começo de 2021 para transformar completamente a startup para ser justamente o que a gente é hoje, que é esse ecossistema. E desde então a gente vem aprendendo bastante, já mudamos muitas vezes de soluções, né? O próprio Autismo Tech, com o passar do tempo, né, começou a ganhar uma cara de solução de empregabilidade, porque antes a gente identificava muito como um evento apenas, né, num momento do ano, Um evento um evento pontual, um pontual. hackathon, como mais um daqueles hackathons que se fazia ali no final da década, estava de alguma maneira, vamos dizer assim, na moda fazer também, né? E a Exato. gente viu que tinha muito uso também para impacto social, e aí acho que a nossa vida mudou a Exato. partir da... E naquela época você não tinha clareza com relação ao seu diagnóstico, a gente estava num lugar ali de pouca representatividade, o nome da ideia, da primeira ideia era Pagesseia, e a gente foi depois levar boa parte das pessoas que tiraram ali as melhores colocações para dentro de um evento de saúde na época, o Hospital Innovation Show. Eu acho que assim, por mais que nada daquilo tivesse continuado, foi a semente que acho que todo mundo que estava participando e levou alguma ideia adiante precisava para ser impactado ali, né, Caio? Exato. Eu acho que lá no começo, como eu comentei, a ideia era completamente diferente, né? Mas o propósito ele permaneceu sempre o mesmo: gerar impacto social para uma comunidade, né, no caso a comunidade autista. A questão é que a gente só mudou mesmo o foco e o público dessa comunidade, né? Ao invés de criança, a gente optou por seguir, né, no segmento adulto, porque justamente ninguém fala, né, sobre isso. É um ciclo de invisibilidade ainda maior, né? A gente vê pessoas autistas adultas, né, como a Charlene, né, que participou do episódio anterior, que teve o diagnóstico tardio, né, e assim como eu, né, que tive meu diagnóstico no ano passado. Quantos anos você estava? Eu estava na época com
de 26 para 27 anos. A Charlene foi aos 39. Exato, exatamente. Então ela foi ainda, né, ainda mais tardio, mas acho que isso, a gente só, essa gama, né, de diagnóstico tardio só se deu, só se dá justamente por esse grau de informação que a gente acaba levando, né, para a sociedade no geral. Não a TIP propriamente dito, mas a TIP colabora com isso, mas a gente vê que o autismo na fase adulta, ele está cada vez mais sendo falado nas organizações, na sociedade no geral, então a gente vê um crescimento de interesse, mas ainda assim eu percebo uma série de barreiras nesse percurso, né? Você sabe bem quais são as grandes barreiras aí que a Muitas. gente Vamos falar sobre algumas. enfrenta, exatamente. Dias atrás, semanas atrás, a lei de cotas fez aniversário no Brasil, assim, décadas que foi lançada a lei de cotas, e a gente não fala sobre lei de cotas. Eu não lembro em talvez nenhuma abordagem nossa perante uma empresa, perante um contato no mercado corporativo que a gente tenha utilizado dessa abordagem sob um ponto de vista comercial ou para efetivar os projetos que a gente tinha ali e foi aprendendo, você principalmente, no decorrer do tempo. Mas eu tenho pensado muito que se fosse minimamente aplicada a lei de cotas no Brasil, a realidade como um todo seria muito diferente, né? E com relação à estruturação dos pilares de diversidade, equidade e inclusão dentro das empresas, a gente vê um movimento para pessoas negras, claro, um movimento para mulheres, movimentos para recortes claros que tem toda uma demanda de reparação social, obviamente, mas o autismo ele ainda é algo muito aquém das possibilidades que estão e continuam sendo construídas para outras comunidades. Acho que todo mundo tem seu espaço. A gente, há um tempo atrás, ouviu no LinkedIn que seria impossível incluir todos os recortes de diversidade. A gente trabalha totalmente no oposto dessa colocação, mas o que eu quero ouvir de você é com relação ao que você aprendeu nesse tempo como empreendedor e o momento que a TIP está agora. Se não fosse a TIP, o Autismo Tech tinha morrido. Se não fosse a TIP, várias pessoas nos últimos anos não teriam sido contratadas. Existia um tempo de maturação entre o final da primeira edição e a consolidação da TIP como um negócio real. Então, queria que você desse um panorama para quem eventualmente possa estar do outro lado da comunidade ou não, mas que de alguma maneira possa se inspirar ou conhecer mais da história do Caio como um empreendedor que está na vanguarda desse processo de empregabilidade da comunidade. Eu acho que primeiro ponto, empreender, né? Acho que no Brasil não é muito fácil, né? E eu não vou nesse caminho do discurso de, não, é super difícil porque, enfim, o poder público, não eu vou por outro caminho. Na verdade, não é fácil empreender negócios de impacto social, né? Que é o nosso caso, né? Então, a gente se depara com uma série de barreiras, né? Como você mesmo comentou, e a nossa, acho que a principal barreira, né? Eu até cheguei a comentar sobre isso num evento que eu participei recentemente. Acho que a principal barreira, no nosso caso, é a ignorância da sociedade em geral sobre o tema, né? E acho que o segundo, né, se a gente for listar grandes barreiras, a primeira é a ignorância, né, da sociedade no geral, né, e depois a gente pode adentrar um pouco mais nesse tópico de ignorância mesmo. O segundo é justamente a questão de que você comentou, né, que às vezes parece que grupos minorizados se degladiam para ter o seu espaço, o que não deveria acontecer, né? Na verdade, isso é uma lógica bastante complicada, porque a gente parte do pressuposto que a pessoa ela só é uma coisa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa autista, ponto. Eu não tenho a chance e a possibilidade de ser, né, e ter outros recortes. Parece que isso seria impossível, mas na verdade, na prática, a gente sabe que não é assim, né? As pessoas são as mais diversas possíveis, as pessoas têm recortes mais diversos possíveis, né? Então, a gente cria uma falsa impressão de que parece que a empresa, as organizações, elas só podem fazer uma coisa de cada vez. Então, nesse momento, eu estou olhando para pessoas pretas. Aí ela passa o ano inteiro olhando para pessoas pretas, só que ela esquece que essa pessoa preta que ela está olhando, por exemplo, ela pode ser uma pessoa autista, pode ser uma pessoa trans. Então, as organizações ela têm uma dificuldade generalizada de enxergar a interseccionalidade da coisa, né? Então, trabalhar de uma maneira interseccional, né? E isso é um desafio porque, no nosso caso, a gente está falando, né, e voltando ao primeiro ponto, que é a ignorância, de um tópico que é pouco conhecido,
né? Se o autismo no geral é pouco conhecido, quando a gente fala de autismo em adultos é ainda mais. Então, a gente está lidando com um tópico ainda desconhecido, a gente está lidando com algo extremamente estereotipado, né? Então, a gente sabe muito bem dos estereótipos que uma pessoa autista adulta passa, né? Ou ela vai ser colocada numa caixinha de, entre muitas aspas, incapaz de fazer toda e qualquer coisa, a não ser que tenha um apoio externo, ou ela vai ser colocada numa caixinha de pessoa genial que vai resolver todos os problemas do mundo. E a gente sabe, né, você com contato com a comunidade, a gente vem nessa caminhada já há algum tempo, a gente sabe que não é assim, né, que a gente tem um espectro gigantesco de possibilidades e que existem esses estereótipos, claro que existem, mas são as minorias dentro de um espectro de possibilidades. Então, quando eu vou numa organização e tento falar sobre isso, eu observo, e olha que eu sou péssimo de fazer leitura da face das pessoas, mas eu tendo a observar uma cara de confusão, assim, nas pessoas. Ah, não, mas o autista ele só se dá bem com matemática, né, com cálculo. Aí a gente dá um passo para trás e fala, não, peraí, não é bem assim, o autista ele pode ser quem ele bem entender, né? Eu fiz um pitch recentemente que a pergunta foi, não, mas o autista ele pode atuar em qualquer área? Que área? Essa foi a pergunta que eu recebi. Eu não sei exatamente o que a pessoa tem como parâmetro, né, do que é ser autista. Talvez ela tenha esse parâmetro dos estereótipos, mas essa pergunta eu achei curiosa, né, para dizer no mínimo, né, porque parece que o autista ele é algo à parte, né, da sociedade. Parece que ele só se encaixaria em alguns recortes e ponto, né? Então a pergunta foi, não, mas o autista ele pode atuar em qualquer área? Bom, o autista ele pode ser quem ele bem entender, né? No nosso caso, a TIP nesse momento ela está muito focada no mercado de tecnologia, mas isso não quer dizer que a gente só tenha pessoas autistas para atuar em tecnologia. E parte da inteligência que eu acho que você pode falar mais também que a TIP desenvolveu nesse tempo é, de alguma maneira, o perfil de funcionalidades ali que a pessoa passa, que a pessoa atípica passa dentro da jornada de acompanhamento, dentro dos plugins, digamos assim, que a TIP tem com as esteiras de seleção das próprias empresas. Isso ajuda também a determinar, não sei se a palavra certa é determinar, mas de encaminhar para quais possibilidades e perfis de vagas essas pessoas atípicas poderiam ser melhor direcionadas, melhor encaminhadas, já cortaria bastante parte do tempo de uma empresa fazer algo em um processo seletivo como ela sempre fez, sem considerar técnicas inclusivas para a comunidade atípica, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que quando você fala confusão, a gente vai fazer uma call, a gente vai fazer uma proposta e tal, e essa interrogação que tem às vezes na carinha das pessoas, de alguma maneira para mim que tem um perfil muito prático e muito voltado para conectar oportunidade, independente se é comercial ou não, esse tipo de comportamento das empresas acaba me frustrando um pouco, porque claramente depois daquela call haverá um distanciamento e dificilmente no tempo que o negócio precisa a gente vai estar dentro daquela empresa fornecendo algum tipo de serviço que possa incluir a nossa comunidade. Ao mesmo passo que na prateleira de produtos das startups, inclusive da TIP, tem coisas muito práticas que as empresas podem recorrer, ferramentas, conhecimento, sensibilizações, base tecnológica e também esse perfil de funcionalidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual o impacto que isso pode ter na comunidade e nas empresas no decorrer do tempo, à medida que as empresas passarem a utilizar cada vez mais essa ferramenta como um processo para clarear como a comunidade atípica pode estar dentro de vagas afirmativas ou não nas corporações. Eu acho que, né, nesses últimos tempos, acho que o principal desenvolvimento, né, que a TIP fez do sentido de metodologia, né, não desenvolvimento, pelo menos por hora, propriamente dito, de uma ferramenta tecnológica, mas sim de uma metodologia, é justamente o perfil, né, de funcionalidades. A gente tem já, né, alguns cases bem bacanas de empresas que, uma vez entendido o que era o perfil, elas conseguiram extrair coisas incríveis daquele conteúdo.
porque justamente o perfil ele traz como a pessoa funciona cognitivamente falando naquele momento, claro, da aplicação, né? Não quer dizer que a pessoa para sempre ela vai ter aquele mesmo funcionamento, não é um carimbo de personalidade ou algo nesse sentido. Então, quando a gente oferece isso para as organizações, a gente percebe que dá uma clareada no sentido de como que a empresa pode se acessibilizar para receber ou manter aquela pessoa dentro da própria organização. Então, acho que isso é um ponto que a gente já validou junto com as empresas. Claro, é toda empresa que sabe valorizar o perfil de funcionalidades da forma como a gente acredita que ele deveria ser valorizado? Não. Né? A gente sabe que o mundo está cada vez mais corrido, as pessoas às vezes não param, né, para ler algumas questões, enfim. Então a gente sabe que, que há uma barreira nesse sentido, mas as empresas que de fato adentram no perfil de funcionalidades, reservam um momento ali para analisar e estudar aquele conteúdo que a gente produziu, ela consegue de fato extrair justamente como que ela deve se acessibilizar para receber ou manter aquela pessoa. Então a gente percebe esses resultados práticos, né? E do ponto de vista, né, de uma vez que a empresa se prepara para acessibilizar, né, o seu ambiente, o processo, seja o que for, a gente vê que tem um ganho, né, expressivo de inovação, de potencial de inovação, de potencial de crescimento. Porque aquela pessoa que foi incluída ou que já esteja na organização e que aquela organização está procurando acomodá-la da melhor maneira possível, ela vai conseguir, primeiro, se sentir acolhida, né, dentro daquele ambiente. Uma vez ela se sentindo acolhida, ela vai justamente produzir mais, ela vai ficar mais feliz dentro daquela organização e, consequentemente, isso traz resultados práticos para o negócio. Né? Isso é isso que você até comentou, né, numa pergunta anterior, que a gente mesmo nunca utilizou, né, a questão de cotas, geralmente, como argumento um argumento comercial ou um argumento, enfim, de venda, De abordagem, de alguma coisa. abordagem. Confesso que eu não sei se isso é um erro nosso ou um acerto, porque Também não sei, eu, cara. O eu, tempo passou eu, tão rápido que eu não sei, é mais fácil olhar para trás agora e perceber que a gente não fez isso. Talvez eu acho que se a gente tivesse feito isso, talvez acho que a gente conseguiria, né, ter feito mais ou menos, não sei, né, Conversaria mas com outros tipos de é, empresa, não sei. não sei, mas até o momento, não quer dizer que a gente não possa mudar, mas até o momento a gente nunca utilizou somente esse argumento, né, de cotas, de multa, etc e tal. E a gente gosta, eu pelo menos gosto bastante de utilizar o argumento justamente de inovação, de potencial de crescimento. Eu não vou porque geralmente a gente tem né, alguns discursos de diversidade e inclusão que vão muito para o lado de você está ajudando, você está Tá contribuindo, abrindo você está espaço abrindo na sua espaço. empresa. Eu acho isso tudo válido, claro, a empresa está fazendo isso de fato, mas eu vou mais para o lado pragmático da coisa. Então, o que a empresa tem a ganhar com isso? Né? Porque, claro, no meu ponto de vista, né, e no meu lado pessoal, né, no lado Caio como pessoa autista e que sempre quis gerar um projeto de impacto social e está conseguindo fazer isso nesse momento, eu tô totalmente conectado com a comunidade e quero gerar impacto para essas vidas. Esse é o meu objetivo, né, de ter uma empresa de impacto social. Mas quando a gente vai falar com as organizações, a gente precisa ser um pouco mais prático e provar mesmo do porquê que ela tem que fazer aquilo. Então, justamente, o perfil de funcionalidades é uma das ferramentas que a gente consegue prover para essas organizações. A gente tem uma série de conteúdos, etc., mas eu sempre puxo, né, e você sabe, né, bem disso, né, para ir além justamente de ser um ouvinte passivo, né, de o que a empresa ela pode de fato tomar como iniciativa para ou incluir mais pessoas ou trabalhar com as pessoas que já estão lá que por algum motivo não se sentem tão confortáveis assim por ter, né, um recorte diferente ou atípico. Né? Então, qual que é o próximo passo? Vamos tentar ir além, por exemplo, de uma palestra? Vamos tentar fazer uma iniciativa mais de longo prazo? Porque eu acho que também no Brasil, e eu tenho essa impressão, pode ser até um pouco polêmico, né? Mas eu acho que Manda. dentro do contexto de diversidade e inclusão, a gente criou nos últimos anos
um modus operandi muito de conteúdo, o que é super válido, só que o conteúdo, ele, na minha visão, ele tem que ser alinhado com uma ação. Com os objetivos do negócio, Exatamente. com relação à estratégia. Quando você fala de inovação, a gente está falando de estratégia, que é um tipo de dialeto que às vezes pega melhor em umas empresas do que outras, mas eu concordo muito. Esses dias eu estava até falando num dos papos que a gente teve por aqui, acho que foi em outro lugar, cara, foi no Space Squad da Rocket City, foi em algum lugar. Eu estava falando sobre quando a gente tenta embarcar educação dentro das jornadas atípicas, ou de acompanhamento, ou de vaga, ou de preparação, onboarding, ou alguma capacitação, como a gente já fez várias vezes. E geralmente, quando a gente vai conversar com as pessoas de diversidade e inclusão dentro das empresas, elas não conhecem educação. E essa questão do conteúdo é algo que, dependendo da empresa, você vê pouca intencionalidade, ou seja, como esse conteúdo está desdobrado dentro da empresa com ações práticas que estão tão claras que fica fácil acoplar uma iniciativa voltada para a comunidade atípica, voltada para a comunidade trans, voltada para algum outro recorte que não esteja tão em evidência contra outros dentro das estruturas internas. E eu vejo isso acontecer mais em grandes empresas, porque acho que para muitas delas isso assim, como é muito diverso o ambiente dessa empresa, fica mais fácil fazer isso e as próprias pessoas até se auto-organizam. Mas você pega, às vezes, uma consultoria de TI média, você pega uma empresa de um outro porte, a conversa já fica um pouco mais abstrata, né? Essa confusão versus a questão da sensibilização, às vezes são os convites para ir lá e dar um tipo de conteúdo que muitas vezes não é remunerado e isso faz falta no caixa porque o negócio vive disso, enfim. Eu acho que fala-se pouco, quando você fala de inovação, eu entendo que fala-se pouco sobre estratégia nas conversas Exato. que você tem com as empresas. Né? Eu acho que fala, geralmente, né, e eu talvez nem restringiria uma empresa, né, de pequeno e médio porte. Acho que também a gente vê grandes empresas tendo esse tipo de iniciativa, que eu acho que é parar só no conteúdo. Acho que o conteúdo é muito importante, né, a TIP mesmo tem uma série de conteúdos produzidos pelo time, né, de extrema qualidade, que de fato conseguem sensibilizar, trazer letramento e etc. Mas acho que, e depois? Né? Qual que é o próximo passo, né, dessa ação? É criar grupos de afinidade, ou é promover mais encontros, de alguma maneira, criar materiais que vão ser utilizados pelas pessoas colaboradoras para talvez se identificar, né, de alguma maneira dentro do espectro, ou procurar algum tipo de ajuda nesse sentido. Então, qual que é o próximo passo? Eu sempre questiono bastante isso dentro das empresas, porque senão a gente sempre fica muito restrito, e no nosso caso em específico, o mês de abril, que é o mês mundial, né, do autismo, um pouco do mês de junho, que tem ali uma data importante, que é o Dia do Orgulho Autista, e talvez o mês de setembro, né, que é a questão de pessoas com deficiência. Senão a gente fica muito focado nesses três grandes picos de conteúdo, de palestras, de workshop, e esquece que tem o restante do ano para a gente acoplar justamente esses conteúdos com ações práticas. E eu falo de ações práticas não no sentido só de contratação, não é que a empresa, tem empresas que não têm uma política de vagas afirmativas e entendo que está tudo bem, se ela entende que faz parte da estratégia dela não ter vagas afirmativas, ok. Mas eu tenho certeza que essa organização já tem pessoas autistas trabalhando com ela, que podem ou não estar diagnosticadas e que literalmente sofrem no dia a dia para tentar se adequar a esse funcionamento dessa empresa, que possivelmente não é inclusivo. E se não for da porta para dentro, da porta para fora, provavelmente os processos seletivos podem estar sendo conduzidos de uma maneira que não contemple características atípicas dentro daquele processo. Às vezes é um ATS que está sendo usado, é um teste com determinada cronometragem, é um tipo de interação que às vezes não aproveita o melhor momento ou a melhor forma de contato com aquela pessoa atípica, então tanto da porta para dentro quanto da porta para fora também, né, Carol? Exatamente. Então, acho que, no geral, acho que as empresas estão perdendo uma oportunidade de
da porta para fora, olhar para como que esses processos de inclusão estão sendo feitos ou não estão sendo feitos, Uhum. e da porta para dentro, cuidar das suas próprias pessoas colaboradoras, não no sentido magnânimo ou caridoso da coisa, mas no sentido de, eu preciso cuidar dessas pessoas porque, evidentemente, eu vou ter um crescimento com isso, eu vou ter um ganho com isso, e, claro, isso precisa estar alinhado, na minha visão, né, com a questão de consciência social, óbvio. Mas a empresa, propriamente dita, ela tem um ganho, né, se ela cuidar das pessoas que estão trabalhando com ela. Eu tenho certeza que uma empresa de 1.000 pessoas colaboradoras tem, pelo menos, o jogo chutando baixo, 30, 40 pessoas autistas. Você acha que é tudo isso? Eu acho que sim. Pelo que você tem vivido, Eu acho que sim. pelo que tem sido noticiado, Sim. pesquisado recentemente? Seja diagnosticado e que não falou ainda para ninguém, porque a gente também tem essa questão, né, de pessoas autistas diagnosticadas que às vezes têm vergonha ou receio de Nossa, falar. a gente escutou né, muito isso ao longo dos anos, Exatamente. cara. Nossa mãe, mano. Muita coisa, cara. Ou diagnosticadas, ou ainda nem diagnosticadas, mas que se sentem fora daquele padrão de funcionamento, fazem de tudo para tentar se adequar àquele padrão, coisa que dificilmente elas vão conseguir, se conseguirem, vão entregar sua saúde mental em troca disso. Porque é basicamente o que eu fiz minha vida inteira. Então, eu acho que as organizações elas precisam começar a visualizar primeiro as coisas de maneira interseccional, né? Porque, novamente, ninguém é só uma coisa. Né? Eu tenho diversos recortes, você tem os seus recortes, Charlene tem os recortes dela, enfim. Então, acho que é olhar as coisas de uma maneira interseccional. E segundo, investir, claro, em conteúdo, mas sempre o conteúdo ele precisa estar alinhado com uma ação. Porque, senão, né, as chances de, por exemplo, a empresa investir, né, numa palestra, em um workshop de 2 horas, e aquilo ali ser apenas um momento e depois disso não se desdobrar em ação nenhuma, é muito grande. E fora a gente falar também, se a gente puxar um gancho da questão de como os produtos têm sido desenvolvidos, né? Você tem aí hoje várias imersões, várias pessoas no mercado que têm uma autoridade absurda para falar sobre esse tema, mas quando a gente embute acessibilidade digital dentro da concepção de desenvolvimento de produtos, ainda de uma forma ampla, até porque eu não sou especialista, é assim, a porcentagem de produtos nativamente acessíveis sob a perspectiva digital é ínfima em comparação ao que se produz. Exato, e a acessibilidade ela é para todo mundo, né? Justamente, acho que trazendo essa questão de vantagem competitiva e inovação é justamente isso. Quanto mais a empresa tiver um time diverso, um time que está olhando de uma maneira diversa, né? Ou seja, eu tenho uma pessoa com recorte X ou com vários recortes, eu tenho outra pessoa que complementa essa visão. Então, é justamente isso, é ter esses times diversos, mais são as chances de um produto final, né, caso a empresa tenha um produto final, mas de qualquer maneira, isso vale para toda e qualquer empresa, por exemplo, uma consultoria de implantação de software. Se ela tiver um time diverso, ela vai construir aquele software para uma outra empresa de uma maneira mais acessível. O iFood, por exemplo, trazendo um exemplo de uma empresa que está no nosso ecossistema. Justamente, tem um time de acessibilidade, tem todo um time que está olhando para isso. Porque o produto final deles é um app, no final. Né? E esse app precisa ser o mais acessível possível para acolher o máximo de recortes possível para depois chegar no resultado final de receita. Inovação, estratégia, resultado de negócio é justamente isso, né? O foco nosso, eu acho que sempre e tende a ser cada vez mais prático. Então, incluir uma força de trabalho invisibilizada no mercado de trabalho é impacto econômico direto, não só na vida dessas pessoas, mas nas receitas das empresas. Parece que nós estamos falando aramaico, mas é tão óbvio, é tão claro quanto a água, né, cara? Então, Eu acho que enquanto isso, né, eu estava refletindo sobre isso, né, hoje, que enquanto as empresas, elas não visualizarem, elas não interpretarem diversidade como algo estratégico, elas vão eternamente ficar apagando incêndio. Apagando incêndio, apagando incêndio. E apagando incêndio no sentido de, chegou uma notificação, voltando à questão de cotas, chegou uma notificação, precisamos atender a lei de cotas. fiz M&A no Brasil inteiro, tô com 35 CNPJs aqui no mesmo grupo econômico.
O que eu faço? Estou sendo pressionado. A B3 chegou, eu tenho a capital aberto na bolsa, a B3 está com uma resolução de diversidade, preciso agir. Exato. Se ela tivesse agido de maneira, de maneira preventiva e não paliativa, as coisas talvez pudessem ser diferentes. Então, acho que cada vez mais as empresas têm que no sentido de ficarem ligadas mesmo, interpretar a diversidade como algo estratégico, porque senão... Cara, é surreal. Se pegar liderança feminina dentro da área de tecnologia, que é a nossa, apenas 11%. Dessas, apenas 3% voltado para o público de pessoas negras. E a gente está falando de uma comunidade de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Claro que não é essa totalidade que está apta para o mercado de trabalho, mas mais de 80% fora do mercado. Às vezes a gente faz aqueles call to actions, né? Fazendo post em rede social, colocando o meu link do meu WhatsApp para poder conversar com potenciais parceiros e patrocinadores, e a gente eu recebo muita mensagem de pessoas autistas que têm ali a sua graduação, que já desenvolvem, trabalham com UX, trabalham em outras carreiras e que não conseguem ter a sua manutenção no mercado de trabalho, né? Eu acho que isso, a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, porque senão sempre a gente vai estar apagando incêndio. Sempre eu vou receber do nada um convite para uma reunião de uma empresa que precisamos cumprir a cota. Ótimo que, né, pelo menos está fazendo alguma coisa, eu acho excelente. Todas as empresas, na minha visão, elas são compostas por pessoas incríveis que querem fazer. A grande questão é que a gente tem uma máquina burocrática muito grande, né, de aprovação de orçamento, de não sei o quê, tem que ter uma aprovação do global, você sabe. Aprovação do global, e a pessoa tem que levar em diferentes camadas, e muitas vezes a diferença que se tem entre o que a gente sente numa reunião e o desdobramento daquilo são sensações completamente discrepantes, né, cara? É um exercício emocional, pode ser uma né? reunião incrível. Nossa, a gente sai às vezes de umas reuniões e a gente fala, não, com certeza vai Estouramos. fechar, vai ser incrível, vou ter, sei lá, 20 pessoas para incluir ao longo de meses, sabe? E no final a gente, ou essa empresa ela desaparece, que a gente Ou não tem o peso interno que a pessoa imaginou que tivesse. Exatamente. O que eu vejo muito aqui, principalmente nesses últimos 3 anos, que é o recorte que a gente tem na pandemia, os movimentos de negócio foram tão bizarros, que aconteceu de tudo no mercado, que impactou fundamentalmente as áreas de diversidade e inclusão nas empresas, assim, ficando em muita coisa em stand-by, realmente em terceiro, quarto plano, devido a essas movimentações de mercado que aconteceram. A gente percebe que, né, tem até algumas estatísticas sobre isso, né, que nesses layoffs, né, que a gente teve nos últimos tempos, grupos de diversidade foram os mais afetados. Pessoas pretas, pessoas com deficiência. Mulheres foram a maioria. Mulheres foram a maioria. Então, a gente precisa se questionar se, de fato, se há uma estratégia em fazer layoffs, se isso foi feito de uma maneira estratégica. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, porque, assim, como eu costumo falar, né? Eu tive uma vida de privilégios, né? Claro, acho que dado as devidas proporções, né? Mas seja privilégio de gênero, privilégio de cor, privilégio de, enfim, uma série de privilégios que não me fizeram entrar nessa estatística de mais de 80% de pessoas autistas fora do mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu penso em toda a minha trajetória, né, profissional, o quanto que, sendo bem sincero, isso acabou com a minha saúde mental que eu tenho hoje em dia, que eu não tenho, na verdade, hoje em dia. Então, o quanto que eu me fechei para as coisas, o quanto que a vida foi difícil mesmo, e às vezes é ainda difícil, né? Então, dentro das organizações que eu trabalhei, não quer dizer que necessariamente essa organização não foi inclusiva, é porque eu não me sentia bem o suficiente, e eu via, às vezes, alguns exemplos no meu entorno de não falar quem eu era realmente. Até porque eu nem sabia que eu era uma pessoa autista, né, há 2 anos atrás. Então, eu vejo, né, se no meu caso, com todos os privilégios sociais e etc. que eu tive, se eu
estou nessa situação, né, que você sabe muito bem, que às vezes tem dias muito ruins, tem dias muito bons. Se eu estou nessa situação, né, atualmente, mesmo sem ter passado por um período de desemprego, por um período de insegurança, né, alimentar, por exemplo, que a gente sabe que grande parte do país passa, Passa por isso. se eu estou nessa situação, eu fico imaginando as outras pessoas que, além disso tudo, né, de ter essa carga emocional, né, porque o trabalho ele diz quem você é. É por isso que eu, né, como empreendedor de impacto, empreendedor social, por isso é isso que eu tento pensar todos os dias. Não, eu estou tentando mudar a realidade de uma pessoa que talvez daqui 3 meses não vai estar aqui. Ou talvez daqui um ano não vai estar aqui. Então eu estou tentando mudar esse futuro, essa realidade que a gente sabe que né, enfim, é algo muito complexo. Até a Elise trouxe isso no episódio 7, se eu não me engano, né? A questão de comorbidades, né? Da questão do que está aliado ao né? O que está relacionado com o autismo. Então, assim, quando eu penso nisso, né, do ponto de vista Caio, né, pessoa autista que, né, de alguma maneira caiu nessa comunidade e acabou se descobrindo sendo parte dela. Eu quero mudar o futuro, as chances, né, de futuro de uma pessoa que eu sei que talvez ela não vai estar aqui. Talvez se ninguém intervir, né, se ninguém der uma identidade para Uma essa pessoa, uma oportunidade de oportunidade, ela descoberta talvez não esteja aqui. para a gente pensar em como fechar esse 10º episódio, que eu acho que é uma marca linda, é algo que a gente pensou e fez na raça, roteiros escritos por você, mudados por mim, pessoas que já passaram por aqui que vêm das empresas, pessoas da própria comunidade, a maneira da gente contar a nossa história aqui, a sua história, acho que você é fundamental. Acho que eu só tive a oportunidade de idealizar a parada lá atrás, mas se você não tivesse continuado, não existiria muito do que a gente está conversando aqui. Mas eu queria que você considerasse, para a gente fechar esse episódio, a possibilidade de não falar só de construir futuros diferentes para essa comunidade, mas como a TIP também está buscando mudar o presente. Eu acho que uma grande resposta para mudar realidades presentes num curto espaço de tempo é a estrutura que o Autismo Tech oferece hoje pela ATIP. Então eu queria que você desse um overview de que momento que a quinta edição está, a importância do ATIP Learning, que está com quase 400 pessoas que de alguma maneira estão ali consumindo conteúdos preparatórios para chegar no hackathon, e o que a comunidade pode esperar, como ela pode se acoplar a esse projeto, e se as empresas ainda quiserem participar, dá tempo, não dá? Queria que você desse uma fechada com um overview do que é a quinta edição do Autismo Tech na sua visão, Caião. Bom, acho que do ponto de vista da comunidade, o Autismo Tech é uma construção em conjunto aí de várias pessoas, né? Então a gente esse ano, né, a gente lançou a Tip Learn, que é a nossa plataforma aí de educação, né, de pílulas de conhecimento em tecnologia para pessoas autistas, que a gente já tem quase 400 pessoas inscritas, né, e a gente vê os depoimentos no dia a dia de pessoas que estão gostando do conteúdo, que estão se conectando, que estão aprendendo. Então isso já é uma marca muito grande para essa edição do Autismo Tech, né, o Autismo Tech 2023. E agora, né, a partir desse momento, as inscrições elas vão ser abertas bem em breve. Né, a gente vai, né, comunicar tudo isso para as redes sociais e, claro, para a nossa comunidade, né, que está mais conectada, mais próxima com a gente. Então, em breve, a gente já vai abrir as inscrições para o Hackathon. Né, e eu acho que a nossa expectativa é ter um Hackathon cada vez mais inclusivo. Né, então, no sentido de a gente entender quem são essas pessoas, porque já estão conectadas com a gente pelo ATP Learn, a gente fazer uma melhor seleção dessas pessoas para participar, fazer essa compatibilização dos times, né, trazer outros conteúdos complementares às próprias trilhas do ATP Learn, principalmente a trilha de criação de produtos digitais, né, que vai servir de base para o próprio Hackathon. Né. Então, eu acho que nesse sentido, né, no sentido de comunidade, o Autismo Tech acaba sendo uma porta de entrada para outras iniciativas da ATIP. Né? Tanto do ponto de vista de comunidade, né, da comunidade de pessoas autistas adultas, quanto do ponto de vista das empresas também. Né? Então, sim, as empresas elas ainda têm tempo para se conectar com a gente, um tempo curto. Né? A gente está
atualmente aí com 8 ou 9 empresas, se eu não me engano. O Hacka vai ser em outubro, né? Exatamente. Totalmente online. Exatamente. No final ali, né, vai começar na última semana, oficialmente na última semana de outubro. Legal. Totalmente online, né, e a gente espera aí, justamente, acho que soluções inovadoras para justamente ESG, né? Então, a gente pensar em meio ambiente, impacto social, pensar em governança. Então, como que a gente pode levar esse tema, né, que nesse ano está um tema mais abrangente, né, porque quando a gente fala de ESG, a gente fala de muita coisa ao mesmo tempo. Então, como que a gente consegue levar esse tema? Como é que a comunidade vai conseguir pensar em soluções de impacto nesse sentido? E a gente está aí na expectativa de promover ainda mais soluções, de promover ainda mais esse incentivo pós-hackathon, né? Porque é algo muito importante que a gente vem tentando, né, nos últimos tempos, que é justamente promover essa continuidade de projetos que tenham potencial de continuar. Eu tenho um recado para as empresas, cara, nessa parte que você tocou, que é o pós-hackathon, né? Durante muito tempo, hackathons corporativos, né, patrocinados por empresas, tiveram alguma visão do mercado com relação ao pós-hackathon. Ou seja, você vai lá trocar inovação por pizza e Red Bull, cara, isso caiu por terra porque muita gente, Xiaomi, Fernando Tomé, FIAP, Márcia Golfieri, cara, muita gente tá na vanguarda dos hackathons do Brasil e fizeram um excelente trabalho e construíram sim um caminho muito oportuno para que as empresas extraíssem o melhor do relacionamento com universitários, profissionais em geral e com seus ambientes de negócio. Mas mesmo nesses hackathons, ou em hackathons como o Autismo Tech, o pós-hackathon é muito subutilizado pelas empresas quando a gente pensa em empregabilidade, né? O tanto de talento que a gente percebe que tem ali, todos os mecanismos que a TIP tem para avaliar, tanto no funil de seleção do hackathon, como dentro do próprio hackathon, e as formas que as empresas ainda têm de construir um caminho de empregabilidade depois que o hackathon acaba. Então, sei lá, que seja 3 meses, 6 meses, 1 ano, que seja até a edição subsequente. Mas ainda é subutilizada essa questão das esteiras de empregabilidade. E, assim, as empresas têm liberdade para conversar com a TIP, contigo, com o time, pensar em estratégias, pensar em formas de, por vagas afirmativas, por áreas de negócio, por gestores que eventualmente são sim early adopters ali, são mais próximos das áreas que a gente está conversando e podem ser aqueles líderes que vão receber as pessoas nos seus times. Mas fica esse recado, esse chamado, esse chamamento, como diria o Adelson de Souza da IT Media, que faz isso muito bem, é de fato um chamamento para que as empresas, não só as que estão no ecossistema agora, mas aquelas que queiram entrar, usem mais a oportunidade do pós-hackathon para gerar empregabilidade, que no fim do dia as verdinhas caindo na conta da comunidade, que importa também para essa identidade no mercado profissional, para a manutenção de uma cadeia produtiva, e se boa parte da qualidade da nossa saúde mental vem do trabalho, que a gente consiga empregar mais pessoas nessa edição também, né, Caio? Exatamente. Acho que talvez um outro recado, né, puxando um gancho nessa questão, né, de lideranças, né, eu acho que a liderança, a questão de diversidade e inclusão, ela tem que ir além das áreas de diversidade e inclusão das empresas. As lideranças de negócios, lideranças estratégicas, no nosso caso, lideranças de tecnologia, elas têm, às vezes, um poder ainda maior de puxar iniciativas nesse sentido. Então, por exemplo, né, um exemplo, né, prático, uma liderança está com uma vaga aberta, né, de pessoa desenvolvedora, sei lá, sênior. Talvez essa vaga pudesse ser para uma pessoa autista, pudesse ser uma vaga afirmativa. E não vai fazer a menor diferença para a empresa, né, nesse sentido. Claro, ela vai ter que possivelmente investir para contratar essa pessoa de maneira afirmativa, mas isso vai trazer um ganho para ela, além, né, da questão de aprendizado, de acolhimento, né, de papel social, mas vai trazer um ganho também de inovação e empregabilidade, que no final é o que a gente quer, né? Então, eu acho que o gestor, né, o gestor que está ali na ponta, né, do negócio, que está, né, na estratégia, que está nas áreas de tech, também tem um poder, às vezes, de puxar as áreas de recursos humanos e diversidade, de saúde mental, seja o que for, para, olha, eu estou com essa vaga aberta, estou com 5 vagas abertas, vamos tentar reservar um budget para
2 vagas afirmativas para pessoas autistas? Vamos fazer um teste, né? Até porque quebra-se aquele paradigma de que a gente está lidando com pessoas júniores e iniciantes, quando, na verdade, boa parte das pessoas que a gente conversa tem uma primeira, uma segunda graduação, já passaram por algumas empresas, tem conhecimento técnico, tem conhecimento de produto, tem conhecimento de rotinas administrativas, o que falta de fato a famosa oportunidade, né? Esse é o recado que eu acho que no geral, né, a questão que você colocou das empresas mesmo, seja do nosso ecossistema atual, que a gente tem muita sorte, tem empresas bastante incríveis no nosso ecossistema, seja de empresas que vão entrar posteriormente, de que se aproveitem desse pós-hackathon, né, justamente utilizem a base da melhor forma possível, utilizem a própria TIP no sentido né, de como que a gente consegue construir outras coisas em conjunto. E o meu recado é para a liderança que está ali na ponta de puxar também essas iniciativas, não deixar só com as áreas de diversidade, inclusão, equidade ou saúde mental ou RH das empresas, porque senão, às vezes, essas áreas têm pouco poder de decisão comparado com você, gestor. E se a gente está falando de um projeto, galera, que vai acabar ali final de outubro, começo de novembro, primeiro TRI de 2024, segundo TRI de 2024, né? Os 2 primeiros quarters ali são momentos mais do que oportunos de tangibilizar essas esteiras de empregabilidade que a gente fala. A gente tem um foco muito prático, muito humilde também. Então, se as empresas quiserem conhecer mais do que a TIP faz, do Autismo Tech, a gente está aberto também, agenda aberta direto. A gente às vezes é um pouco ácido em alguns questionamentos, em algumas provocações, mas ao mesmo passo que a gente é muito grato pelas empresas e pelas pessoas que patrocinaram a gente até aqui. Caso contrário, esse projeto que é o Autismo Tech, onde eu estou mais ligado dentro da ATIP, não aconteceria. E, cara, nesse 10º episódio do Atipicidades, é um prazer imenso, uma gratidão enorme receber um cara que está fazendo a diferença na vida de muita gente. Caio Bogos, obrigado pela sua presença, vida longa. Espero que você esteja bem, você sabe que você pode contar comigo. Valeu, obrigado. Viu? Queria agradecer em especial a toda a equipe do Learning Village por nos ajudar e nos oferecer essa parceria, uma parceria recíproca, não só de uma mão só, mas a gente também valoriza, sempre fala, agradece toda a equipe de produção que estão sempre aqui na maior paciência, broderagem e resenha dos bastidores com a gente, porque é isso que vale, é esse tipo de contato, de parceria que a gente leva para a vida. Então, obrigado Learning Village e a todas as empresas que patrocinam o Autismo Tech, estão em projetos com a TIP, só bora, tamo junto.